campanha vai ter de deixar as ruas. A Justiça Eleitoral determinou a proibição de eventos de campanha políticos que gerem aglomeração em todo o Ceará. E atenção, Cariri, a gente também traz os detalhes da segunda pesquisa Ibope para a Prefeitura de Juazeiro do Norte. O Ponto Poder Eleições está no ar. Boa noite, Ponto Poder Eleições no ar, e a gente começa falando da ofensiva da Justiça Eleitoral contra as aglomerações em atos de campanha. É um tema que a gente vem falando reiteradamente desde o início dessa eleição municipal, que há tentativas pontuais de conversar com partidos, candidatos, coligações para evitar esses atos. Houve tentativas, inclusive, judiciais para tentar evitar as grandes carreatas, passeatas e comícios, mas o que se tem visto, principalmente nos finais de semana, é o descumprimento dessas medidas e aglomerações que impressionam num cenário de pandemia. Hoje, a Justiça Eleitoral determinou a proibição de qualquer evento que possa gerar aglomeração em ato de campanha em todo o estado. E a gente fala sobre isso com a repórter Ana Beatriz Farias. Boa noite, Bia. Quais as informações até agora sobre essa proibição? Boa noite, Jéssica. Boa noite, William. É exatamente como você falou, em todo o estado está proibido qualquer evento que possa vir a gerar aglomeração. A gente dá exemplos, comícios, passeatas, bandeiraços, tudo isso não pode mais acontecer no Ceará a partir desta decisão que foi tomada nesta quarta-feira pela Justiça Eleitoral, que já tinha proibido isso em alguns municípios do Ceará, incluindo Fortaleza. Mas agora todas as 184 cidades do estado vão ter que ser regidas por esta nova norma. A gente relembra mais uma vez, como você falou, que tem sido registrados vários episódios de aglomeração em eventos destes tipos. Bia, falando ainda de segurança das eleições municipais, também chegaram hoje ao Ceará as tropas da Força Nacional de Segurança Pública, que devem aí reforçar a segurança no município de Caucaia. Quais são as informações sobre a chegada e a atuação dessas tropas, Bia? Exatamente, William. As tropas chegaram hoje, foram recebidas no Centro de Formação Olímpica e devem ir amanhã para Caucaia, onde permanecerão até o dia 1º de dezembro. Em Caucaia devem prestar apoio às eleições municipais. A decisão, a autorização, foi dada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública na última sexta-feira, 4 dias depois do assassinato de um candidato a vereador na cidade. Eu volto com vocês. Obrigado, Bia, pelas informações. A gente volta, claro, durante os próximos programas a falar desse assunto que tem gerado muita preocupação. Muito obrigado. Bom, agora a gente vai falar de eleições aqui em Fortaleza, agenda de campanha para mostrar aqui o que os candidatos fizeram nesta quarta-feira aqui na capital. Lembrando que a gente tem acompanhado as agendas de campanha dos 5 candidatos que lideram a primeira pesquisa Ibope de intenção de voto. Vamos conferir. Luiziane Lins, do PT, não teve agenda externa. Em entrevista, ela apontou o problema habitacional como um dos mais urgentes para uma futura gestão. A candidata aposta em 2 iniciativas para garantir a moradia em Fortaleza: mutirões para a construção de casas e o financiamento do imóvel próprio. Além da falta de moradia, você tem o quê? Você tem também o desemprego. Então a gente vai utilizar as pessoas que podem se cadastrar, que podem inclusive construir suas próprias casas, retomar os mutirões habitacionais, que é uma coisa concreta. A segunda, fazer os financiamentos de casas, que as pessoas vão pagar suas casas, como no Minha Casa Minha Vida, de acordo com a sua renda. Sarto Nogueira, do PDT, visitou a comunidade das Quadras, no bairro Aldeota. Ele aproveitou para detalhar propostas voltadas às mulheres. Nós temos um programa também de atenção especial ao pré-natal, com ginecologista, obstetra e pediatra, em postos de saúde que vão garantir a redução da mortalidade materno-infantil. Nós temos um programa de aluguel social para as mulheres vítimas de violência, chamamos Aluguel Maria da Penha. Heitor Ferre, do Solidariedade, esteve no Sindicato dos Servidores da Educação do Ceará. Ele defendeu mais valorização dos professores. O compromisso assumido com eles é de uma política de valorização da categoria, com melhoria salarial, que é um direito que eles têm e uma luta muito antiga, a manutenção dos seus anuênios e valorizar esses professores para que eles no final tenham êxito
com a sua matéria-prima, que é o aluno. Célio Studart, do PV, visitou a Praça das Flores, no bairro Dionísio Torres. Ele defende a ampliação de parcerias público-privadas para a gestão das praças. Nós possamos acrescentar o cuidado aos animais, ou seja, uma identificação dos protetores que estão nesses locais para que eles não virem ponto de abandono. É inevitável que existam animais em alguns cantos, mas esse cuidado para que não vire ponto de abandono, para que vire um local saudável, um local bonito e um local onde todos possam conviver em harmonia, parte de uma revisão desses contratos para praças e parques em Fortaleza. Capitão Wagner, do PROS, fez gravações de propaganda durante o dia. Se eleito, ele pretende fazer uma revisão da tabela de impostos da capital. Na verdade, estender a faixa de isenção para os menos favorecidos sempre é o caminho para ter a justiça social. Qualquer que seja o candidato defende essa postura e a gente defende também. Eu acho que essa revisão tem que acontecer de forma muito responsável. Jamais a gente pode iniciar uma gestão aumentando a carga tributária e é por conta disso que temos que fazer a revisão. E vamos conferir a agenda dos candidatos para amanhã aqui em Fortaleza. Inclusive, com a determinação da Justiça Eleitoral, já houve mudanças nessa programação. O eleitor já vai perceber que não estão previstas carreatas e outros eventos semelhantes que possam gerar aglomeração. Começando pelo candidato do PCdoB, Anísio Melo, ele se reúne com apoiadores no conjunto São Bento. Capitão Wagner, candidato do PROS, amanhã grava programas eleitorais. O candidato Célio Studart, do PV, visita o Parque Adail Barreto. Agora vamos para a agenda de Heitor Ferrer, do Solidariedade. Amanhã ele participa de uma atividade virtual do Observatório de Políticas Públicas da UFC. E vamos ver também o que fará o candidato Heitor Freire, do PSL. Ele não divulgou a agenda para amanhã. José Loureto, do PCO, também não divulgou a agenda. Já a candidata Luiziane Lins, do PT, participa de atividade virtual do Observatório de Políticas Públicas da UFC. A candidata da UP, Paula Colares, participa de uma reunião virtual com estudantes também da UFC. O candidato Renato Roseno, do PSOL, faz uma panfletagem nas proximidades do IJF. O candidato do Patriota, Samuel Braga, às 18 horas faz uma visita ao bairro Joaquim Távora. E o candidato Sarto Nogueira, encerrando a lista, ele se reúne com a coordenação de campanha na sede do Comitê Central. E a gente volta a falar da segunda pesquisa Ibope aqui em Fortaleza. Ontem a gente repercutiu os números da disputa pela Prefeitura da capital e hoje a gente vai falar da percepção do eleitorado sobre os vereadores. Você lembra em quem votou? A pesquisa mostra, inclusive, que há uma memória curta do eleitorado sobre em quem votou para a Câmara Municipal nas últimas eleições em 2016. A gente lembra que essa pesquisa foi encomendada pela TV Verdes Mares e ouviu 805 eleitores entre o último domingo, dia 1º, e terça-feira, ontem. Essa pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral e ela tem uma margem de erro de 3 pontos percentuais e nível de confiança de 95%. Vamos conferir esse número que fala aí dessa memória do eleitor? Olha só, questionado se lembra em quem votou em 2016, 35% do eleitorado disse que sim, lembra, mas olha só, 59% disse que não lembra, 5% não votou e 1% não respondeu. A gente vai falar sobre isso com a Paula Vieira, que é cientista social e pesquisadora também. Boa noite, Paula. Boa noite, Jéssica. Paula, e essa memória curta do eleitorado aqui na capital, em quem votou para o Legislativo, quais são os fundamentos, o que motiva esse esquecimento, essa falta de relação do eleitor com o candidato escolhido? As eleições para o Legislativo, elas normalmente os eleitores tendem a se vincular de forma individual aos seus candidatos. Esse é um aspecto que há muito tempo é discutido dentro da ciência política brasileira, porque essa individualização e falta de identificação com um programa único, né, vinculado ao partido, acaba dificultando essa lembrança. Acaba dificultando porque individualiza para o momento da eleição, né, e não tem aquele vínculo de saber o que é que está demandando desse candidato mais próximo. E no caso dos vereadores, os vereadores são, de fato, os seus representantes mais próximos, os representantes mais próximos dos eleitores. Então, isso acaba dificultando esse processo de identificação, porque ele é ali muito pontual. Ele se configura de uma forma pontual, imediata, por meio de uma identificação individual e pouco programática no sentido partidário.
E essa é um dos aspectos que nós atribuímos a essa chamada memória curta. Paulo, agora trazendo uma outra informação dessa pesquisa Ibope também divulgada ontem aqui no Ponto Poder Eleições, o Ibope também perguntou para os eleitores aqui de Fortaleza qual que eles acham que é o papel, né, a função, o que o vereador deve exercer durante o mandato de 4 anos. A maioria disse que deve fiscalizar, essa é de fato uma função do vereador, mas também surgiram nas respostas outras funções que não são de responsabilidade do legislador, mas do Poder Executivo. A gente pode citar algumas delas, por exemplo, aumentar o número de vagas na rede municipal de educação, ou mesmo tocar obras em ruas, em escolas, ou seja, são de fato expectativas que são colocadas para o vereador, mas o vereador não está na alçada dele, né, tocar esse tipo de realização de política pública. O que é que cabe então, Paula, ao político e ao eleitor para tentar aí avançar em relação a esse desconhecimento? No caso do político, eu acho que tem que deixar mais claro nas suas propostas o que é essa possibilidade, quais são as possibilidades de legislar e de fiscalizar, que são atribuições dos vereadores. Como eu comecei a minha resposta explicando que eles são os representantes mais próximos dos eleitores, portanto, essa comunicação ela precisa ser transparente e até didática, para falar dentro de uma linguagem que os eleitores consigam compreender com mais profundidade. Aos eleitores, cabe perguntar. Eu acho que uma das coisas muito importantes quando a gente busca um candidato, busca escolher quem vai nos representar, é saber como vai fazer. Eu acho que é importante a gente perguntar como. É viável essa proposta? Por que ela é viável? Como ela vai se tornar viável? Essa questão da viabilidade é um dos pontos que precisam ficar claros. Por quê? Porque isso está condicionado ao que a gente chama de equilíbrio entre o legislativo e o executivo, né? O que é que vai ser esse papel do executivo e como o legislativo vai poder fiscalizar. E essa fiscalização, ela ocorre em termos de apoios ou de formas de questionar as políticas que estão sendo implementadas pelo Poder Executivo, né? Então, eu acredito que cabe ao eleitor buscar acompanhar, né, além de se informar nas eleições, buscar acompanhar esse vereador que foi seu candidato e que, porventura, venha a ser eleito, né? Acompanhar mais próximo por noticiários, pelos jornais, tentar ver se ele estava de passagem quando estava pedindo voto, né? E tentar entender de uma forma coletiva, de uma forma como um programa de ideias que está circunscrito dentro de um partido político, né? O que é que esse partido político propõe e como vai ser essa possível atuação de seu candidato. São formas de deixar um pouco mais transparente, mais claras o papel, esses papéis que são atribuídos aos vereadores e também ao Poder Executivo. Paula, muito obrigado mais uma vez por mais uma participação sua aqui com a gente no Ponto Poder Eleições. Até a eleição a gente volta a se falar certamente. Uma boa noite. Boa noite, eu que agradeço. Boa noite. E a gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente traz os números da pesquisa Ibope para a Prefeitura de Juazeiro do Norte, uma segunda rodada de pesquisa, já mostrando aí como que se delineia essa disputa lá no Cariri. Não sai daí, a gente volta já já. Ponto Poder Eleições está de volta e a gente fala agora da disputa pela Prefeitura de Juazeiro do Norte, que está ali bem acirrada. A segunda pesquisa Ibope de intenção de voto saiu hoje e mostra que tem 2 candidatos empatados tecnicamente na liderança. A pesquisa foi encomendada pela TV Verdes Mares e está registrada no Tribunal Regional Eleitoral do Ceará. O Ibope ouviu 805 eleitores entre a última segunda-feira e hoje. O índice de confiança da pesquisa é de 95%. Isso quer dizer que a probabilidade de os resultados retratarem a realidade é de 95%, isso considerando a margem de erro, que é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. Agora vamos aos números. E a gente confere aqui no telão como está a disputa.
Arnon Bezerra, candidato do PTB, tinha 25% na primeira pesquisa, cresceu para 34%. Com a margem de erro, varia entre 37% e 31%. Gleidson Bezerra, do Podemos, tinha 24% e agora tem 32%. Com a margem, fica entre 35% e 29%. Já Nelinho, do PSDB, tinha 20% e oscilou aqui na margem, está com 18%, podendo variar entre 21% e 15%. Ana Paula Cruz, do PSB, tinha 13% e agora tem 5%, variando na margem, pode ter 8% ou 2%. Já o candidato Demontier, do PSOL, vamos voltar na outra tela rapidinho. Não foi possível, vamos seguir que esses números a gente vai continuar discutindo. Então, brancos e nulos na primeira pesquisa eram 8% e agora é 5%. Não souberam, não responderam, são 4%. É isso, e agora a gente conversa sobre esses números com o repórter e colunista de política do Sistema Verdes Mares, Wagner Mendes, sobre essa disputa que está aí bem enrolada, acirrada, né, Wagner, em Juazeiro do Norte, que é o terceiro maior município do Ceará em número de eleitores, e lá em Juazeiro não pode ter segundo turno. O que esse empate técnico na liderança pode dizer para a gente há poucos dias da eleição, Wagner? Boa noite para você. Boa noite, William. Boa noite a todos. O primeiro ponto que a gente pode abordar desses números é que há uma tendência. A gente tem que analisar o primeiro levantamento do Ibope lá em outubro, dia 19 de outubro, e esse de agora. A gente precisa analisar a evolução desses números. O que é que a evolução diz? A evolução diz que há duas candidaturas, do atual prefeito Arnon Bezerra, que cresceu 9 pontos percentuais, e do candidato Gleidson Bezerra, que cresceu 8 pontos percentuais. As demais candidaturas, elas tiveram ali uma desidratação. A candidata do PSB, Ana Paula Cruz, ela teve uma perda aí fora da margem de erro. Já o Nelinho, do PSDB, ele teve uma oscilação para baixo, dentro da margem de erro de 2 pontos. Isso quer dizer que há um pelotão da frente. O atual prefeito tentando um feito inédito, que é a reeleição. É bom lembrar que Juazeiro do Norte, logo após a redemocratização, nunca reelegeu um prefeito. Então, o Arnon Bezerra, ele tem ali 34% das intenções de voto, seguido de Gleidson Bezerra com 32%. Há um empate técnico dentro da margem de erro, se você perceber, é um pelotão que está distante do terceiro colocado e dos demais candidatos. O que é que isso aponta? Duas candidaturas fortes que tendem a se opor ali na reta final de campanha. Temos aí, como eu acabei de afirmar, o candidato Arnon Bezerra tentando a reeleição. O que é preciso dizer também que o candidato ele tem trazido aí da campanha a possibilidade de trazer mais reformas estruturantes à cidade. Recentemente, a Câmara Municipal lá de Juazeiro aprovou um empréstimo para a Prefeitura investir em saneamento básico e ele também tem falado muito nas parcerias com o governador Camilo Santana. O governador Camilo Santana, que é um aliado do atual prefeito, mas que ainda não entrou na disputa. Há essa expectativa de a gravação de um vídeo, pelo menos, do governador para essa reta final de campanha. Temos também o candidato Gleidson Bezerra, que está ali na liderança também, empatado tecnicamente, que tem apostado, é um ex-policial civil, ex-policial militar, está no terceiro mandato de vereador, foi presidente da Câmara Municipal de Juazeiro e também tem apostado nessa experiência de gestor da Câmara. Ele tem algumas ações na Câmara e tem colocado também a pauta da honestidade nessa campanha. Temos também números da rejeição, que a gente pode apontar, que são números importantes para essa disputa e que podem ser decisivos nesse momento da campanha. Temos aqui o Arnon Bezerra, ele é o mais rejeitado lá no município, com 32%, seguido de Demontier, do PSOL, com 31%, Ana Paula Cruz, do PSB, com 30%, seguido de Nelinho, com 26%, Gleidson Bezerra, do Podemos, com 20%. Vamos aqui à segunda tela. 2% votaram em qualquer um candidato e 8% não responderam. Em relação a essa tela também da rejeição, é preciso analisar a evolução. O que era que a primeira pesquisa Ibope indicava? Que o atual prefeito tinha 38% das intenções da rejeição. Os eleitores diziam que não votariam nele de jeito nenhum. Durante a campanha, durante essas semanas de campanha, o prefeito conseguiu reduzir a rejeição para 32%. Ele reduziu em 6 pontos percentuais a rejeição. O que é que isso quer dizer? O atual prefeito, que busca uma reeleição inédita no município, foi o único que conseguiu reduzir a rejeição. Todos os demais candidatos que concorrem contra ele
tiveram ali um nível de rejeição maior nessa segunda pesquisa. E isso pode indicar que a avaliação do prefeito também pode ter melhorado a partir desse índice aos olhos da população. Isso é um número positivo para o atual prefeito que tenta um feito inédito, como eu disse, que é a reeleição. Mas parece que nós temos mais números desse levantamento, né, Jéssica? É verdade. Vamos aproveitar então para a gente ver junto também como é que está a avaliação das gestões federal, estadual e municipal que foi perguntada ao eleitor nessa segunda pesquisa Ibope. Vamos conferir os números. Aqui a avaliação do presidente da República, Jair Bolsonaro, da gestão. Em Juazeiro do Norte, 23% do eleitorado avalia como ótimo e bom, 26% como regular, 49% avaliou essa gestão federal como ruim, péssima, e 1% não souberam ou não responderam. O eleitorado de Juazeiro também foi perguntado sobre a gestão do governador Camilo Santana. Camilo Santana é avaliado como uma gestão ótima ou boa para 72% dos entrevistados. 19% consideram a gestão regular, 7% acreditam que a gestão estadual é ruim ou péssima e 2% não souberam ou não responderam. Já a avaliação do atual prefeito Arnon Bezerra, que tenta a reeleição, para o eleitorado de Juazeiro, ela é considerada em 37% com ótimo e bom, 40% como regular, 22% como uma gestão ruim, péssima e 2% não souberam e não responderam. Wagner, agora a gente volta com você. Interessante olhar para esses números, né? Camilo Santana é o governador bem avaliado lá em Juazeiro do Norte. E olhar para esses números é importante para ver o que pode se esperar, então, da participação dessas lideranças ou dos candidatos tentando se colar as imagens desses líderes agora na reta final da campanha. Como é que você avalia esse cenário? Principalmente, William, em relação ao governador Camilo Santana. Ele tem um governo muito bem avaliado em todos os municípios aqui do Ceará e ele tem sido muito requisitado pelos candidatos da base aliada dele na Assembleia Legislativa para participar dessa campanha. Como eu falei anteriormente, é esperado que o governador grave pelo menos um vídeo de apoio à candidatura do Arnon Bezerra. Ele vai precisar desse apoio, tendo em vista o acirramento que os números do Ibope trazem nesse momento. Também é interessante ressaltar o índice de avaliação do governo do atual prefeito Arnon Bezerra. Ele conseguiu melhorar esse índice em comparação com a pesquisa anterior. Esse índice de 37% de bom e ótimo vai ser também muito importante para essa disputa, que é uma disputa de um turno só. A gente precisa ressaltar que o Ceará tem apenas 2 municípios, Fortaleza e Caucaia, que tem segundo turno. Então, Juazeiro do Norte, embora seja uma cidade muito grande e importante para o Ceará, ainda não tem segundo turno, que é preciso pelo menos 200 mil eleitores para que a cidade tenha segundo turno. Então, é uma eleição resolvida ainda no primeiro turno. Esse índice é melhor para o atual prefeito, de gestão dele, pode ser, inclusive, decisivo para o resultado da campanha, o resultado final, há 11 dias da eleição. Os últimos dias aí serão decisivos. Juazeiro entrando mesmo aí na reta final. Muito obrigada, Wagner, pela contribuição. E a gente segue acompanhando e trazendo as novidades para o eleitorado. E agora tem dica para o eleitor, porque quem ainda tem dúvida sobre título, sobre onde vai votar, pode recorrer ao Disque Eleitor. Vamos saber direitinho como funciona? São mais de 6,5 milhões de eleitores aptos a votar no dia 15 de novembro no Ceará, com o desafio para a Justiça Eleitoral de tornar o processo o mais rápido e simples possível, por conta da pandemia. Por isso, a importância de chegar cedo ao local de votação, sem dúvidas de onde ir e como proceder. Com a contratação de mais 68 operadores de telefonia, o Disque Eleitor, serviço disponibilizado pelo TRE, amplia sua capacidade de atuação. São 2 turmas de 41 operadores em cada turno. O serviço funciona pelo telefone 148 e os atendentes estão disponíveis de segunda a sexta, das 7 às 19 horas. Com eles é possível tirar dúvidas relacionadas ao cadastro eleitoral e ao próprio pleito. O eleitor também tem como opções o aplicativo e-Título e o site do TRE, que é o tre-ce.jus.br. Esse ano nós temos grandes mudanças, a rotina, o fluxo de votação estão diferentes por conta da pandemia, as sessões eleitorais sofreram também alterações
Então é muito, muito importante que o eleitor entre em contato antecipadamente, se informe e compareça ao local de votação já sabendo onde votará. Tá aí, fica a dica então para o eleitor. Qualquer dúvida, liga lá para o Disque Eleitor para tirar todas as dúvidas até o dia 15 de novembro. Ponto Poder, eleições ficando por aqui hoje. Você continua acompanhando a cobertura da eleição lá no pontopoder.com.br. Uma boa noite para você. Boa noite e até amanhã.